Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC. Olá, estamos de volta para mais um episódio do Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC. Estamos gravando aqui diretamente do TDC São Paulo 2024, gravando a nossa quinta temporada com apoio de Bradesco, TOTVS e da Rede. E você que já nos acompanha sabe que esse podcast está focado em trazer pessoas, conteúdos que vão enriquecer a sua carreira e trazer grandes experiências também para a sua vida. E hoje eu estou aqui com ela, que é cofundadora da Sofia, a Aline Frois. Seja muito bem-vinda ao podcast. Muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Muito bacana. Então, Aline, acabaste de dar uma palestra aqui no Fórum Executivo do TDC, né? Para a galera que está vendo isso gravado, o TDC São Paulo tem um Fórum Executivo, a gente traz cases na área de inteligência artificial e a Sofia é um case incrível de inteligência artificial e eu quero muito conhecer todos os detalhes deles. Mas primeiro, eu quero conhecer um pouco mais da Aline, porque a gente sabe que a área da tecnologia ainda não temos um volume, ainda a grande maioria são homens que dominam a área de tecnologia, seja tanto na parte operacional quanto na parte executiva, e você é uma executiva da área de tecnologia, e eu quero saber como que foi que começou, como você veio parar aqui, como que foi o começo da jovem Aline, né, para começar nessa área, ou ela apareceu depois, ela atravessou sua vida, como é que foi? Eu costumo dizer que foi a tecnologia que me escolheu. Eu venho de uma família de professores, né? Então, na minha família, assim, meus tios, minha mãe, meus tios, meu avô, todos eram professores, cada um de uma matéria diferente. E eu lembro muito bem, assim, mais ou menos com 17 anos, tendo que prestar vestibular e aquela pergunta, vai fazer o quê? O que né? fazer? Vai estudar o quê na faculdade? Muitas influências ali dentro, né? Exato. Cada um puxando para um lado. Exatamente. E aí eu não tinha ainda muita noção do que eu queria fazer da minha vida naquela época, mas eu sempre fui muito apaixonada por literatura, por redação, eu sempre gostei muito de ler. Então eu acabei fazendo letras, português e inglês na UERJ, no Rio de Janeiro. Então a minha primeira graduação foi em letras. Então, estudei 4 literaturas, né, literatura brasileira, portuguesa, americana, inglesa. Nossa, e foi maravilhoso porque essa graduação abriu os meus olhos para um universo que eu não conhecia e para pensar, principalmente a quantidade de literatura que eu precisei estudar, ela me ajudou a enxergar além do óbvio. Legal. Então isso era muito bacana, porque antes, quando eu lia os livros, eu lia o que estava posto na minha frente. E estudar a fundo literatura, e literatura de países diferentes, me ajudou a enxergar, assim, além do óbvio, a olhar pela ótica dos autores, a tentar compreender um pouco mais o pensamento de cada uma daquelas pessoas, o que elas queriam dizer e o período que cada uma delas escrevia. Então, amplia a janela de interpretação. Isso, né? ampliou a minha janela de interpretação. E nesse mesmo e junto com essa ampliação de mundo, veio a descoberta do que era empreendedorismo. Olha só. E aí foi na faculdade que eu comecei a pesquisar sobre empreendedorismo, a conhecer um pouco mais. E aí eu falei, é isso que eu quero fazer da minha vida. Eu quero empreender, eu quero construir novas empresas, novos negócios. Quero ajudar as pessoas a terem empregos sadios, a trabalhar em lugares que elas valorizem, que valorizem elas, que elas valorizem o local. Sim. E que a gente consiga construir algo de positivo para o mundo. O quê? Ainda não sei. Naquela época eu ainda não sabia. Tinha um norte só, né? Mas o norte era... Então esse foi o primeiro norte. O norte era empreendedorismo. Fantástico. E a tecnologia te escolheu quando? A tecnologia me escolheu quando eu conheci o meu primeiro sócio, que foi o Igor. E o Igor, ele já trabalhava com tecnologia, ele já estava mergulhado nesse universo. E a gente começou a trabalhar junto e a pensar na construção de uma nova empresa que viria a ser a First Tea. A First Tea foi a minha primeira empresa, né, a segunda do Igor. E a gente construiu a First Tea como uma empresa de desenvolvimento de software que olhava
para a tecnologia de uma forma muito mais humana. A gente sempre falou assim que tecnologia é uma forma de desenvolver, sabe, de ajudar a gente a desenvolver virtudes, a desenvolver uma forma mais harmoniosa de enxergar o planeta. Tecnologia não é só bits e bytes. Para você Sim. fazer tecnologia, você precisa de muita humanidade. Você precisa de muita humanidade, você precisa de um portfólio ampliado de visão, porque senão você fica muito quadrado. Sim. E a gente estava num momento de olhar para a tecnologia como uma grande ferramenta habilitadora de saberes, habilitadora de conexões humanas, habilitadora de negócios. E era isso que a gente queria fazer. Então, isso foi há 14 anos atrás. Olha só, que incrível. Então. E é legal esse seu depoimento, porque muitas das pessoas que acompanham o podcast é aquela galera que está pensando em fazer transição de carreira, está pela primeira vez estando em contato, como é que tecnologia, diz assim, não, mas eu estudei geografia. O que eu vou fazer, né? O que eu vou fazer na tecnologia? Você vê, você tem um background de letras, apaixonado por empreendedorismo e trouxe essa visão mais humana para a tecnologia, que nada mais é do que botar a tecnologia aonde ela deve estar, que é como uma ferramenta, né, para as nossas necessidades e desejos. E o que você acha que mais a literatura te ajuda hoje no teu dia a dia? Olha, a literatura acho que ela ajuda sempre, né? Principalmente quando a gente está muito exausto. Que é isso, né? A gente vive uma era onde a atenção é a coisa mais preciosa que a gente tem, Com tempo certeza. é a coisa mais preciosa Transformou que a numa gente tem. economia, né? Exatamente, é a economia da atenção. Então, é muito comum a gente estar absolutamente exausto após um dia de trabalho, porque a gente está lidando com telas o tempo inteiro, é tudo muito rápido, é computador, celular, muitas reuniões, uma coisa atrás da outra. A gente acaba ficando um pouco raso, Sim. porque a velocidade pede que a gente Não permite, é não impossível permite se a aprofundar. gente se aprofundar. E então a gente precisa ser assertivo, veloz, e muitas vezes a gente se perde nesse caminho. Sim. Então eu acho que a literatura, ela captura a gente de volta e traz para o chão, aterriza Sim. a gente e possibilita a gente entrar num outro universo que pede um outro tempo. Um outro tempo de leitura, um outro tempo de entendimento, um outro tempo de entendimento que não é só intelectual, mas também é emocional. Sim. E aí, num primeiro momento, parece que você está só se entretendo. Mas não, na verdade, aquilo é uma grande terapia, Claro. é um grande momento para você se centrar de novo, encontrar o seu ponto de equilíbrio, para que você possa ser mais assertivo no seu trabalho, para que você possa olhar para os seus desafios humanos e de negócios de uma maneira diferente, de uma Sim. ótica diferente. Então, eu acho que a literatura ela tem esse poder de centrar a gente, sabe? Sem De dúvida. colocar a gente numa ótica mais equilibrada. Que incrível. Eu sempre digo que a única mídia que nós humanos criamos capaz de tratar um assunto do início ao fim é o livro. Né? As outras, elas te dão um insight, elas abordam, né, uma camada, ela te dá um tópico, às vezes, da coisa, ou um vídeo rápido ali que te ensina uma prática. Mas esgotar um assunto, você precisa de um livro. Para esgotar um assunto, assim, eu vou me aprofundar, vou ler. Eu concordo muito com você, esse momento assim é fantástico. Mas, Aline, nessa tua jornada de tecnologia, você chegou no que hoje é a Sophia, que é inteligência artificial ligada à área da saúde. Em termos leigos, né, para quem for assistir esse podcast, o que a Sophia faz? Tá bom. Bom, a Sophia ela é um raciocinador clínico e o objetivo dela é escalar a mente dos médicos para permitir que a gente tenha tomadas de decisões médicas mais assertivas, mais inteligentes, mais assertivas, mais rápidas. E eu acho que em termos leigos, eu posso dizer que a Sophia ela é um GPT, um chat GPT, Certo. muito especializado na área da saúde e um GPT que não alucina.
porque isso é muito importante. Entendi. Quando a gente fala de inteligência artificial e treinamento de modelos de inteligência, muitas vezes esses modelos eles nos dão respostas um tanto absurdas. Acho que Certo. todo mundo que já usou um pouco do ChatGPT já deve Sim. ter recebido algumas respostas absurdas de vez em quando. E isso faz parte porque a gente está evoluindo, né? A tecnologia está sendo evoluída. Ela não está 100% pronta ainda. E porque talvez também a base de dados do GPT ela é muito horizontal, extensa, genérica. Genérica, Não, exatamente. não tem uma ontologia que classifique ela bem. Perfeito. Você Não. falou uma palavra ótima. Ontologia. Isso, vocês devem usar bastante A isso. gente na usa Sofia. bastante. Inclusive, a gente tem dentro do nosso time alguns ontologistas. Ah, que incrível. Então, isso para a gente é super importante, porque, como eu disse, né, em termos leigos, a Sofia ela é um chat GPT muito especializado na área da saúde. Sim. Então, uma inteligência artificial que fala o idioma da saúde, fala o idioma médico, fala literatura médica. Entendi. Né? Isso significa que ela entende nome de doença, nome de medicamento, ela entende de protocolo clínico, ela entende de linhas de tratamento, ela entende desse universo médico que muitas vezes a gente, como paciente, a gente Sim. não sabe o que é isso. Eu, por exemplo, eu sou leiga na área médica, estudando para a Sofia, entendi a diferença entre gripe e resfriado. Caramba, Certo. para mim, gripe e resfriado sempre foi a mesma coisa. Né? Era só uma questão de como você falava. Em termos médicos, não. Gripe é uma coisa, resfriado é outra. E você vai ter outros termos Claro, específicos para cada sintoma, para cada diagnóstico. entendi. Então a Sofia ela é isso. Ela é muito, muito especializada em termos clínicos. E ela tem a capacidade de ler toda essa documentação clínica dentro de um hospital, por exemplo. O prontuário do saúde, de as saúde, ações anteriores as ações dele. anteriores, exatamente. E ela consegue dar insight para o médico do que deve ser feito. Ela consegue dizer, olha, baseado em tudo que eu li sobre este paciente e sobre tudo que eu já sei da área médica, eu te sugiro fazer tais exames, eu te sugiro estes medicamentos, eu te sugiro esta linha de tratamento. Então, pense, a Sofia, ela está sempre fazendo sugestões ao médico. Quem Entendi. toma a decisão final Perfeito. é o médico. Ele pode, inclusive, na prática, talvez até consultar ela. Olha, eu tenho essa observação, né? Porque a medicina, e eu conheço muito pouquinho também, porque eu sou casado com uma enfermeira, né? Então, inclusive é sua xará, ela se chama Aline também. E a minha casa tem a minha biblioteca, que é assim, a biblioteca dela é uma parede de livros, porque ela já fez N pós-graduações. Eu vejo que a medicina tem um conjunto de especificidades absurdamente vasto. Eu acredito que seja impossível para um ser humano fazer combinações no nível de ele ser automaticamente saber tudo a partir de um conjunto de sintomas. Na prática, e aí você me corrige se eu estiver falando uma bobagem, eu posso juntar esse conjunto de especulações do médico e trocar uma ideia com a Sofia para ela me dizer, olha, faz sentido o que você está pensando ou não. Exatamente. Em tese, na prática, quer dizer, ela ajuda nesse sentido, mas ela também pode dar um insight antes. Por exemplo, abrir o prontuário do meu paciente, ele já está me dizendo coisas sobre a vida pregressa dele. Sim, sim. Inclusive, um dos primeiros serviços assim que a gente construiu para a Sofia é essa estruturação dos dados clínicos, né, numa consulta. Então, vamos supor que você é um médico, eu sou sua paciente, nós estamos aqui numa consulta. Certo. Num dia a dia normal, como funciona essa consulta? Você, como médico, vai me receber, me dar bom dia, pedir para eu sentar, vai abaixar a cabeça, vai me fazer um monte de pergunta e vai anotar tudo isso. E eu, como paciente, muitas vezes me sinto desprestigiada. Sim. Porque você está de cabeça baixa escrevendo tudo aquilo. Você não está prestando atenção em mim. Né? Mas como que você, como médico, vai fazer as duas coisas ao mesmo tempo? É muito difícil. E lembrando que tem uma fila lá fora esperando Sem dúvida. por você. Então, é Principalmente muito no setor desafiador. público. Exatamente. Não é muito desafiador para o médico, né, esse dia a dia. E quando eu falo médico, assim, não é só o médico. Eu acho que Os profissionais, os profissionais da área de como um todo, saúde sem como um dúvida, né? todo. A equipe de saúde. Como um Exato. E então uma das coisas que a Sofia contribui é a gente está aqui conversando
né? Conversando não, fazendo uma consulta médica. Perfeito, no nosso, Né? nosso E teste. a Sofia está num dispositivo aqui ao nosso lado, ouvindo toda essa conversa. Ela tem também esse receptivo que ela... Exatamente, ela está ouvindo e está transcrevendo da nossa voz para texto, e ela está estruturando toda essa conversa num protocolo clínico. Num protocolo clínico que este médico já escolheu lá atrás, antes mesmo de começar a consulta. Entendi. Então, é um SOAP ou é um protocolo que é daquele hospital específico que ele Sim. trabalha, né? Ou um protocolo que ele mesmo construiu, enfim, não importa. Ele toma a decisão de qual é o modelo que ele vai né, utilizar, e a partir do momento que essa consulta começa, a Sofia está transcrevendo tudo. Então, você, como médico, não precisa se preocupar mais em abaixar a cabeça e anotar nada. Você só precisa prestar atenção no paciente, fazer as perguntas certas, porque você já tem uma assistente ali do seu lado que está Anotando tudo pra fazendo você. toda essa parte. Então a Sofia tem múltiplos administrativa pra serviços, você. então. Esse é Sim. um dos serviços. Esse é um deles. Entendi. Esse é um dos serviços onde ela está ajudando a acelerar né, essa burocracia clínica que a gente tem no Esse no ponto dia a de dia. entrada, né, Esse ponto de entrada. do paciente que fica questionando. Mas aí eu quero te botar uma ponto, talvez seja até uma pergunta mais polêmica. Por quê? Porque histórias que eu ouço, né, por essa minha condição especial, eu me relaciono com muitas pessoas da área de saúde, eu vejo que o usuário, por exemplo, ele tem muito preconceito quando o profissional de saúde, por exemplo, que não é uma máquina, que não lembra de tudo, ele dá uma pesquisadinha no Google, tipo, poxa, eu lembro, mas eu não me lembro exatamente esse CID, eu não lembro exatamente esse nome. Ele dá aquela pesquisadinha no Google ali rapidamente, não, é esse. Mas, obviamente, que se o paciente pesquisar aquilo na internet, ele vai ter uma resposta que ele não sabe se é certa. O médico, o profissional... Normalmente são respostas assim apocalípticas. Exato, então a gente tem esse conflito hoje. Como que você acha que a Sofia se integra nisso com essa, digamos assim, esse conflito que é uma base de conflito social, né? Sobre a responsabilidade do profissional de saúde frente e a expectativa do usuário. Bom, tentando explicar de uma forma leiga, eu costumo dizer que a Sofia ela funciona quase como um Dr. House no bolso do médico. Certo. Né? A gente sabe que o direito à saúde, né, ele está aí, ele está posto na nossa sociedade. Sim, sem dúvida. Mas muitas vezes ele não é um direito que é exercido. A gente Sim. tem inúmeros problemas e não é um problema exclusivo do Brasil, é um problema Sim. global. Então, o objetivo da Sofia é ela ser esse segundo cérebro do médico, ajudando ele, de fato, a pensar tecnicamente nos problemas que surgem a todo No dia a dia. momento. Então, se um paciente chega falando, olha, eu pesquisei no Google, eu já vi aqui qual é o meu diagnóstico. Calma. Calma, porque a gente vai ver isso junto. Ele tem a sorte de ter ali um profissional médico na frente dele, um ser humano para conversar com ele sobre todas essas Sim. questões. E ele tem, além de todo o conhecimento médico que ele construiu ao longo dos anos, ele tem realmente esse cérebro que é a Sofia para ajudar ele a pensar de uma maneira muito rápida sobre toda a literatura médica que a gente tem disponível hoje. Então é isso que a Sofia vai fazer. Se eu estou lidando com um paciente que ele tem um caso de diabetes, eu posso avaliar o prontuário desse meu paciente e entender a situação dele de saúde, a situação social, a situação holística desse paciente, né? Não Sim. é apenas Como um todo. quais os medicamentos que ele toma, né? Sim. Mas entender o histórico dele familiar, entender o histórico dele de saúde, se faz exercício ou não faz, qual Sim, tipo de sim. dieta que ele tem. Então eu consigo avaliar esse paciente por o que ele me traz, né? Pelo que a Sofia já leu do prontuário dele, e a Sofia consegue analisar esse paciente com um recorte de outros pacientes. E pode ser um recorte regional, por exemplo. É um paciente que mora em São Paulo, então vamos avaliar todos os outros pacientes que têm a mesma doença, o mesmo problema em São Paulo. Até pelas questões dos impactos geográficos também, né? Exatamente. Então, mas ele tem questões específicas que a gente pode avaliar globalmente. Então vamos avaliar globalmente para ver se a gente tem características documentadas no mundo a respeito dos mesmos problemas que esse paciente tem. Então, é óbvio que os médicos podem fazer esse tipo de coisa e fazem no dia a dia, mas você
consegue entender o nível de agilidade que a gente vai dar Sem para dúvida. um diagnóstico, tendo esse segundo cérebro. Inacreditável. Exatamente. Então, a Sofia tem um espaço dentro do sistema dela onde o médico pode exatamente conversar com ela. Entendi. Né? E falar, olha, eu tô com esse paciente tratando há tantos anos, ele já tomou tais medicamentos, ele não respondeu bem a esses medicamentos, a gente tentou ter um tratamento diferente, a gente fez tal coisa. O que tem de errado aqui? Para onde que a gente ainda não olhou? E a Sofia tem capacidade de olhar um banco de dados de mais de bilhões de tokens de informação e trazer algumas hipóteses para esse médico avaliar. Então, ele já, de novo, né? Ela não vai mandar nada no médico, ela vai trazer opções de, olha, baseado em tudo que eu li, eu acho que você deveria investigar essas 4, 5 linhas. Sim. É muito mais fácil para um médico investigar 4, 5 linhas do que ele começar do zero a pensar Tentando sobre uma descartar determinada... hipóteses, Tentando né? descartar hipóteses, exatamente. Sem dúvida. E aí, indo para um pouco mais técnico, não tão leigo, né? Porque tem desenvolvedores que acompanham a gente também e que devem estar pensando assim, beleza, mas você falou muito importante, né? Que essa é uma IA que não alucina. E a gente sabe que como que isso funciona. Eu preciso ter uma base de dados qualificada e eu preciso ter um modelo bem estruturado. Esse modelo, vocês estão pegando um modelo já pré-existente, estão trazendo alguma coisa? Por exemplo, é uma interação do chat GPT. E eu também queria saber, na sua resposta, qual que é da onde que está vindo essa base de dados, se ela está sendo atualizada, se isso tem um protocolo de atualização, porque ciência a gente sabe, né? Todo mês publica uma revista Qualizar e a galera tem que estar ligada porque alguma coisa mudou, agora a proteína tal não é mais, agora glicose 150 já é ruim. O ovo que era ruim agora é bom, o leite que era ruim esse agora tipo é de coisa. Sim. Bom, a Sofia, ela é um LLM, né? Um Large Language Model proprietário. Proprietário? Sim, a gente está Que construindo ele. E ele é feito em cima da base do Llama, da Meta. Uhum. Né? Então, essa semana, inclusive, a gente teve a oportunidade de falar num outro evento aqui em São Paulo, junto com o time da Meta e o time da Oracle, que são 2 grandes parceiros que estão com a gente ajudando a construir a Sofia. Legal. A cloud é usada da Oracle? É Oracle. Incrível. E isso é fundamental para a solução acontecer. Porque é muito difícil você construir algo tão significativo. Porque o problema que a gente está resolvendo é um problema de saúde, é um problema global, não é só um problema do Brasil. Sim, sem dúvida. Então não adianta a gente querer resolver tudo. A gente precisa de parceiros para que a gente consiga evoluir essa solução de uma maneira robusta, de uma maneira segura e de uma maneira que a gente atue localmente, mas que esteja disponível Claro, globalmente. globalmente. E é isso que a gente consegue tanto com o time da Oracle quanto com parceiros que a própria Oracle traz para a gente, como a Meta. E aí a gente consegue essa robustez que a gente precisa. Então, Bacana. Sofia é LLM proprietário, é construído em cima do Llama. O Llama tem sido, né, evoluído constantemente e a gente está juntinho com eles, aprendendo todas essas capacidades e evoluindo junto com a ferramenta. E a Oracle tem sido fundamental para ajudar a gente a ter essa infraestrutura. Né? Por exemplo, o exemplo que eu dei mais cedo, falando sobre a transformação de speech to text, né? Certo, Que é transformar de voz para texto. certo. É Oracle. Sim. Imagina se a gente tivesse que perder tempo fazendo. A Não, gente só não já conseguiria existe. fazer. Já sabe? está pronto. Não E precisa a fazer de Oracle novo. manda nisso no mundo inteiro. Eles fazem de uma maneira espetacular. Então, esse é só um exemplo de coisas incríveis que a gente está fazendo junto. Sim. Sabe? E a gente está usando esse exemplo, né, da consulta. A gente tem um case muito legal sendo construído agora, que é com uma empresa aqui de São Paulo, chamada Conexa, que faz atendimentos de telemedicina com milhões de pacientes mensalmente. E a gente começou a trabalhar em conjunto, Oracle, Sofia, Conexa, para que a gente, de fato, possa atender esses pacientes com muito mais assertividade. Então, é isso. Todos os médicos estão atendendo os pacientes, Sofia está ali ouvindo, transcrevendo tudo ao final da conversa.
essa conversa ela já vira um protocolo totalmente estruturado para o médico só avaliar e entender o que está correto, o que não está, e seguir adiante de uma maneira muito mais rápida. Então, ele consegue atender muito mais pacientes, Sim. ele consegue dar uma qualidade no trabalho dele muito maior e ele consegue diminuir significativamente a carga cognitiva dele como médico. Porque, pensa comigo, não é só... Consome. Não é só você fazer as perguntas certas para o seu paciente. Ele está perdendo carga cognitiva quando ele tem que escrever isso, quando ele tem que saber que ele não pode perder aquele papel, porque ele tem que depois digitar num outro sistema. E às vezes dentro do hospital ele digita num sistema 1 aqui, pega a prancheta dele, sobe 3 andares, entra numa sala e digita tudo de novo num outro sistema, porque esses sistemas não se falam. Conversa. Então, tudo isso deixa o profissional de medicina absolutamente exausto. Então, um dos nossos objetivos com Sofia é tirar toda essa... Todos esses intermeios todos esses ali, intermeios que não agregam valor à parte médica, à parte de saúde, né? Então, a gente quer resolver tudo isso para deixar um médico cuidando do que de fato importa, que é a qualidade do paciente, é o atendimento e como é que ele cura aquela pessoa que está na frente dele. A própria consulta, ela alimenta a base de dados ou vocês segmentaram isso? Ela está fazendo Exatamente. Então o modelo continua aprendendo Continua aprendendo. a partir desses novos inputs, então, e até provavelmente das decisões que cada médico conectado ao sistema tá colocando ali também. Sim, a Sofia continua aprendendo com cada interação médica, com cada consulta, de uma forma muito segura, com dados protegidos, né? Isso é uma questão importante, né? Porque todo dado de saúde é um dado Sensível. biométrico, um dado sensível, e eu acredito que tenha que ter um modelo de segurança bem robusto. É um né? modelo de segurança muito robusto, e é um modelo de segurança que está, né? A gente tem pessoas olhando exclusivamente para isso, porque ele precisa estar sempre sendo atualizado, precisa realmente ser um modelo que respeite toda a regulamentação internacional, Sim. porque esse é o jogo que a gente quer jogar, a gente quer que a Sofia Então, eu esteja até ia te disponível para outros perguntar países. Qual que é a visão de futuro de vocês para a Sofia, né? Porque nesse momento vocês estão na fase ainda de testes e de montar cases, mas eu suspeito, acho que essa é uma tecnologia com potencial, por exemplo, até para implementação em redes públicas de saúde. É o nosso sonho. Redes, porque assim, cresce no mundo hoje o entendimento de que saúde é um direito, que você falou, além de ser um direito público, é uma necessidade de estruturação pública para esse atendimento, né? Os grandes modelos, seja qualquer nível de país socioeconômico, seja países de primeiro mundo ou o próprio Brasil, usam modelos muito parecidos, com grau altíssimo de efetividade e com muitos desafios ainda a vencer. Então, eu queria saber qual que é a visão de futuro de vocês também. Hoje, a Sofia, é importante dizer, né? Nós somos uma startup brasileira, a gente nasceu aqui, né, entre Rio e São Paulo, e a gente quer levar essa qualidade clínica, né, para todo o Brasil. É o nosso objetivo zero, é isso que a gente quer fazer, conversar com clínicas, conversar com hospitais e ajudar eles a terem uma assertividade muito maior nas decisões, uma aceleração, né, uma velocidade muito maior nos atendimentos, economizando recursos, e liberar cognitivamente essa carga dos médicos, né? Porque se você tem um corpo clínico mais sadio, você tem atendimentos com mais qualidade, você tem pacientes com uma recuperação mais rápida, mais inteligente, mais sadia, e é isso que a gente quer no final do dia, né? Salvar vidas. Mas a gente não está olhando exclusivamente para o mercado brasileiro. Então a gente quer fazer um trabalho muito bem feito no mercado brasileiro, para que a gente tenha a capacidade de atender toda a América Latina e olhar para os Estados Unidos. Porque a gente sabe que lá a parte de saúde é extremamente robusta, é um dos maiores orçamentos, né, do país, quase tão grande quanto o orçamento militar deles, né? A gente sabe disso. Absurdo. Exatamente. E a quantidade de pessoas. Então eu acho que se a gente conseguir jogar bem dentro de América Latina e dos Estados Unidos, a gente consegue expandir isso globalmente com muita qualidade. Não, e é incrível que é uma empresa brasileira exportando tecnologia. Exportando tecnologia de qualidade. Exportando ideias, né? Eu disse, a gente tem muita dificuldade no Brasil de vender as nossas ideias. A gente vende muito a nossa força de trabalho, né? A gente vende
trabalho, agro, indústria, mas vender as nossas ideias, eu acho que é um passo muito importante esse que vocês estão dando também. Eu particularmente fico muito feliz assim de ver a Sofia parceira de uma grande empresa como a Oracle, fazendo, né, parceira da Meta também, e estando em grandes palcos, né? A gente teve recentemente no evento em Vegas com o time da Oracle, a gente está aqui em São Paulo na DevConf, a gente está em outros eventos e poder estar nesses lugares e falar, olha, é tecnologia brasileira, são profissionais brasileiros que estão construindo isso e a gente está pensando localmente, agindo globalmente. Isso. Então é isso que a Lá gente no sul, eu sou do Rio Grande do Sul, em Caxias do Sul tem uma universidade que tem uma estátua, chama assim, ó, Pés na região, olhos no mundo. quer. Isso. Que é uma filosofia muito boa, né? Você tem que estar sempre com os olhos no mundo. Que é isso, o pensamento tem que estar no global, né? E o agir local, principalmente nesse começo, né? Então, esse case com a Conexa, por exemplo, a gente começou trabalhando ali com 100 médicos e algumas milhares de consultas. Esse mês a gente já chega em 500 médicos, chegando a 70 mil consultas mês e tudo acontecendo do jeito que a gente está prevendo, né? Claro. Com muita qualidade, como a gente está se propondo a fazer. Até o final do ano, a gente vai estar fazendo um atendimento de 400 mil consultas mês. 400 mil. 400 mil consultas. Incrível. É incrível. muita coisa. É Né? exponencial mesmo a escala do negócio. E a gente está fazendo isso com uma outra empresa brasileira, né? E particularmente eu acho esse um case muito incrível pelo tamanho dele, incrível pela robustez tecnológica que a gente está apresentando e incrível sem dúvida pelos resultados que ele vai trazer. Então, daqui a pouquinho a gente vai poder construir um paper acadêmico e a gente quer fazer isso não só dentro de uma universidade brasileira, mas a gente também quer fazer isso dentro de universidades americanas, apresentar esse paper em congressos e tudo mais, para que outros médicos tenham o conhecimento detalhado de como que Sofia acontece e por que ela é segura, de que maneira que ela pode ajudar no dia a dia e demistificar de uma vez por todas que não vem para substituir o médico. Tratar ela como uma pra ferramenta, ajudar. né? O tomógrafo não substitui o médico. Exatamente. Né? O aparelho de raio-x não substitui o médico. Exato. O robô de microcirurgia não substitui o médico. Tem que ter um médico para operar o robô micro. Pois é, o que a gente quer é permitir que os nossos médicos tenham mais qualidade de vida. Porque hoje a gente tem números que são muito assustadores no mercado da saúde. Um deles é que 63% dos nossos médicos apresentam pelo menos um sintoma de burnout. Então, assim, o burnout é quando você já está na lona quando você fala de burnout. 2/3. Exatamente. Então, imagina o que é você ter o corpo clínico que está curando as pessoas adoecido. Sim. Isso é muito cruel. Então, a gente precisa também de uma ferramenta que não só beneficie os pacientes, né, que não só otimize recursos dos hospitais e das clínicas, mas que principalmente alivie a carga cognitiva dos médicos, que é uma carga muito pesada e que é uma carga ininterrupta, sabe? Pensa no médico como um maratonista que quando chega ali nos 40 quilômetros, ele não para, ele continua correndo. Sim, né? sim. E ele não para para beber água, ele não para dormir, ele não para comer. Então, é muito assustador. Não, isso. eu entendo isso porque, né, é conversa do jantar na minha casa, o quanto estafante, né? fazer a recepção, o acolhimento, né, que na saúde chama de acolhimento. Acolher a pessoa, entender a demanda dela, processar, registrar, encaminhar ou não para o médico, né? No caso, a equipe de enfermagem faz isso. E só esse modelo, um dos serviços da Sofia, que é registrar, concatenar dentro de um protocolo e devolver alguma coisa, dizendo assim, ó, te recomendo passar para o médico. Não, recomendo esse procedimento, a pessoa já... E ela não precisa registrar mais nada. É isso. É fantástico, fantástico. O nosso moonshot, né? Quem é do time de startup entende bem esse termo, né? O nosso tiro na lua, o nosso sonho é apontar para a medicina de precisão. É isso que a gente quer fazer. Né? Então, a gente quer que Sofia seja capaz de ajudar a gente a ler o nosso DNA humano e dizer, olha, você precisa cuidar dessas questões de saúde, porque em tanto tempo você pode vir a ter
tal doença, então vamos tratar disso previamente. Sim, Né? Olha, prevenção. baseado no seu histórico familiar né, você pode ter outras questões. E a gente conseguir tratar isso de maneira preventiva, economizando recursos, economizando tempo e principalmente a saúde mental e física das pessoas. Né? Porque no final do dia é sobre isso que a gente está falando, sobre vida. Fantástico, fantástico. Mas, Aline, nosso tempo voa, mas eu não quero terminar esse podcast, porque eu tinha visto no teu LinkedIn, e eu ouvi agora você falar, que você, como uma empreendedora serial, você tem um empreendimento de impacto social muito legal, e eu queria que você falasse um pouquinho do Vai na Web pra gente. O que é o Vai na Web? Qual que é o propósito dele? O Vai na Web, ele nasceu há 7 anos atrás. E o Vai na Web é uma escola de programação e uma empresa de desenvolvimento de software. Então, dentro da nossa escola de programação, a gente atende jovens e adultos, moradores de favelas e periferias do Brasil inteiro. E a gente ensina a tecnologia de maneira gratuita. Então, qualquer jovem, você que tem mais de 17 anos, que quer estudar tecnologia, não entende nada de tecnologia, mas tem muito desejo de aprender, vem para o Vai na Web. Encontra o nosso site, que é vainaweb.com.br, segue a gente no Instagram, segue a gente no LinkedIn, a gente sempre tem turmas novas sendo abertas. E é totalmente de graça. É totalmente de graça. E hoje eu tenho um orgulho imenso de dizer isso, que todo o nosso corpo de instrutores e professores são ex-alunos do Vai na Web. Eu vou aproveitar e mandar um beijo para todos eles. Que eu tenho um orgulho danado dessa turma, que faz um trabalho muito bonito, porque é isso, assim, a gente está lidando com um público que é muito, muito peculiar. Porque a gente está lidando com jovens e adultos que são moradores de favelas e periferias, que enfrentam uma realidade muito dura no seu dia a dia. Sim. E a gente sabe que dentro do nosso Brasil, que é um país continental, a gente tem muitos Brasis aqui dentro. Né? Então, a periferia do Rio de Janeiro é diferente da periferia de São Paulo, Sem que dúvida. é diferente da periferia De Porto Alegre, do Nordeste. ou do Nordeste. E então, assim, quando a gente começou o Vai na Web, a gente tinha professores de fora. E foram eles que ajudaram a gente a estruturar o que a gente tem hoje. Uhum. Mas ter o nosso corpo de professores oriundo do próprio programa faz com que o programa, primeiro, se mantenha legítimo. Porque se eles hoje estão ensinando é porque eles tiveram uma grande capacidade de aprender e aprender com qualidade. Sem dúvida. E quando os nossos novos alunos chegam e enfrentam algum tipo de dificuldade, muitas vezes eles falam, olha, você não entende a minha realidade aqui. Tem isso também, Né? Não é só ensinar programação. Não é né? só sobre programação. As pessoas são mais do que isso. É muito né? mais do que isso, exatamente. O Vai na Web, ele é um local de acolhimento, é um local para cuidar de saúde mental, é um local, é uma grande comunidade, eles mesmos falam isso, né? Assim, o Vai na Web é uma grande família. E é mesmo, porque cada um que chega, meio que chega com o seu sonho e a sua mochilinha. Eu quero aprender tecnologia, eu tô com medo, mas mas eu tô aqui, eu tô dando o meu primeiro passo. E aí, quando ele chega no Vai na Web, ele encontra um grupo de pessoas de diferentes estados e regiões do Brasil que já chegaram em algum momento daquele jeito, com a sua mochilinha e o seu sonho. E essas pessoas é o que acolhe esse novato e fala, olha, eu sei o que você passa no dia a dia, na tua comunidade, dentro da tua casa, com teus pais, com teus amigos. Porque às vezes você vai falar que você... Imagina o que é um jovem de 17 anos, dentro do complexo de favelas do Alemão, falar que quer aprender Java, ou Python, ou Cloud. Você nem faz a menor ideia do que Exatamente. seja isso. A gente já teve situação... Você desafio normalmente familiar, vai ter um desafio explicar familiar, o que é porque a isso que família você tá não entende o que você está fazendo. Você arranja vai um ter... emprego, vai trabalhar de motorista do ônibus, que faz muito mais sentido. Pega numa obra. Exatamente. A gente já teve experiência de ter pai e mãe entrando dentro de sala de aula do Vai na Web, tirando o filho, dizendo, você vai bater uma laje porque o seu tio conseguiu um trabalho, você vai lá trabalhar com ele. Sabe? A gente já teve uma situação muito bizarra, assim, de uma aula online com, sei lá, mais de 50 alunos, todo mundo de câmera aberta, e o professor discutindo ideias e código na tela, e todo mundo programando junto, discutindo, e de repente um aluno nosso... Desculpa, eu tô rindo, mas é uma situação
cômica trágica. Sim. Ele tomou com uma havaiana na cabeça, com chinela havaiana na cabeça. A famosa havaiana voadora. Que, né, Exatamente. toda mãe é treinada no alvo. Pois é, nesse caso foi uma avó. Foi uma avó. E essa havaiana, assim, ela veio junto com uma mensagem de vai trabalhar vagabundo. Assim, para só nesse computador aí. Exatamente, você passa o dia inteiro nesse computador, que absurdo. É. E, Então e, tem que trabalhar para e desmistificar aquela situação foi muito icônica. Assim, eu gostaria que ela fosse uma situação pontual, mas não é. É muito Sim. recorrente isso. Sim. Então, o nosso time do Vai na Web, ele está preparado para lidar com esse tipo de coisa, de inclusive chamar esse pai e essa mãe, essa avó no caso, né, para conversar e explicar o que está acontecendo, explicar o que é tecnologia, explicar esse mercado e falar, olha, o teu filho, a tua filha que está estudando com a gente, ele tem um grande potencial. Sim. E ele trabalha dentro de casa, sabe? E ele pode... Não tá na rua correndo ele risco. não está na rua correndo risco de vida, ele tá dentro de casa, ele está trabalhando, ele está estudando, ele está se conectando com pessoas do Brasil inteiro, com professores. E aí é muito interessante porque a mágica acontece, é a mágica do entendimento, né? Quando Sim. você não entende uma coisa, você tem medo Sim. e aí a havaiana rola. É. Né? Quando você entende, aquele chinelo havaiana muda de figura. E aí aquela mesma avó que antes gritava o vai trabalhar vagabundo, é a avó que agora bate na porta do quarto e fala, posso entrar? Sim. Olha Você aqui, tá eu trouxe trabalhando? um lanchinho pra você, não quero te atrapalhar. Olha aqui o suquinho que eu fiz pra você. E aí ela vira apoiadora Sim. daquele jovem que é um neto, que é um filho. E a coisa muda de figura. Então você não tá só educando um jovem, você está contribuindo com a educação de uma família inteira. Sim. E quando esse jovem ele ascende profissionalmente e ele começa a faturar com isso, com um novo trabalho, quando ele começa, né, a ter novas oportunidades de trabalho, de emprego, de renda, ele é valorizado mais pelaquela família porque ele contribui financeiramente, óbvio, Sim. mas ele traz uma nova cultura para aquela família. Ele muda o horizonte ele muda o possível, horizonte. né? Aquela coisa assim, eu estou enxergando até aqui, agora eu já enxergo mais longe. Exato. E a gente tem muitas histórias como essa dentro do Vai na Web, sabe? Histórias de mulheres que vieram, mulheres meninas, né? Que muitas vezes vêm estudar com a gente e fala, olha, eu consegui sair de um relacionamento abusivo, que eu nem sabia que eu estava dentro de eu aprendi aqui nas aulas socioemocionais, eu aprendi, né? A me valorizar, a cuidar de mim, a me respeitar. E eu consegui sair de um relacionamento que estava me adoecendo porque eu aprendi sobre tecnologia, eu consegui um novo emprego e agora eu arrumei uma casa nova para mim e meus filhos. E aí eu falo, é sobre tecnologia? Não, mas de novo, tecnologia é uma ferramenta habilitadora Sim. de muitas coisas, né? E de vida nova. Então o Vai na Web é sobre isso. E Fantástico. hoje com a gente tem 800 pessoas estudando, já formamos 200 no início do ano e acho que até o final do ano a gente tem aí mais umas 1000 formadas. Fantástico, Aline. É sem dúvida um caso a ser multiplicado, né? Que mais gente tem acesso ao Vai na Web. Papo maravilhoso, correu muito rápido. Tem mais gente aqui no evento que quer conversar com a Aline também. Mas eu não vou deixar você sair daqui sem cumprir mais uma tradição do nosso podcast, que é, como a gente já recebe muito desenvolvedor aqui, o desenvolvedor está sempre para lá e para cá de mochila, né? Uhum. Eu não vi se você está de mochila ou não, de Não bolsa. Mas está de bolsa. Estou de bolsa. E a gente sempre pede que as pessoas que vêm aqui participar, bater um papo com a gente, ele deixe uma dica cultural para o nosso, que você leva na sua bolsa, na sua mochila. Um livro, um filme, um vídeo, alguma coisa, recomendação legal que você acha que pode ser no tema, né, do que a gente conversou aqui, ou se você quiser dar outra dica, fica à vontade. E é para ser bem essa coisa assim, pô, você não avisou, mas eu quero o top of mind, aquela primeira coisa que vier na sua cabeça. Tá, então eu tô com uma na minha cabeça que não tem muito a Então ver ela é aqui da ótima, nossa conversa, porque é essa aí que nós queremos. mas eu acho que ela é importante. Acho que a gente vive a era do conhecimento, né? E internet, tecnologia está disponível para muitos e a gente precisa cada vez mais aprender a lidar com isso e com todas as questões de segurança que vem junto. Então eu queria deixar a recomendação de um livro de uma jornalista brasileira que se chama A Máquina do Ódio. Nesse livro, essa jornalista, Patrícia, ela explica como que a destruição de reputações
acontece dentro da internet, como que isso é construído, Sim. sabe? Então eu acho que nesse momento de eleições, nesse momento que a gente precisa refletir muito sobre tudo que a gente consome de internet, sobre como que a gente usa essa ferramenta fantástica que está na nossa frente, eu acho que um livro como esse ajuda a gente a compreender essa máquina super inteligente, que nos ajuda muito, mas que se a gente não saber usar da maneira correta, a gente acaba virando refém dela. Isso. Então sem dúvida. eu sugiro esse livro, A Máquina do Ódio. É Fantástico. um livro pequenininho, super fácil de ler, e tem cases brasileiros, tem cases americanos e tem cases de alguns países do Oriente Médio também. É muito interessante, vale muito a pena. Que legal, agradeço demais sua dica, agradeço pela disponibilidade, por ter vindo aqui falar com a gente. E Obrigada. para fechar, se a galera, a gente falou aqui da Sofia.ai, falou do vainaweb.com, é .com.br, né? .com.br. BR, mas se a galera quiser trocar uma ideia com você, te mandar uma mensagem, o que é o canal que você acha que é legal divulgar aí pra galera? O melhor canal para falar comigo é LinkedIn, sem dúvida alguma. Então Perfeito. procure por Aline Frois no LinkedIn e aí você vai ver lá as marcas, é fácil de me achar, porque logo na head tem marca do Vai na Web, tem marca da Sofia. Me manda uma mensagem e eu vou ficar muito feliz da gente conversar. Muito legal. Obrigado mais uma vez, Eu Aline. que agradeço. E para você que nos acompanhou até agora, fica o convite para seguir o nosso podcast no Spotify, nos agregadores, dá 5 estrelas pra gente. E se quiser ver essa conversa em vídeo, nós temos o nosso canal no YouTube também. Tem tempo para pergunta. E lá tem os cortes que você pode encaminhar para seus amigos também. É um jeito legal de você mostrar o nosso conteúdo. Agradecer mais uma vez os apoiadores da 5ª temporada do podcast, o Bradesco, da Rede e TOTUS. E obviamente que eu espero vocês no nosso próximo episódio. Tchau! Tem tempo pra pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC.